paz do Senhor a todos, amém? Boa noite. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui essa noite, nesse lugar, para juntos adorarmos ao Senhor. Eu queria ler um texto da palavra de Deus antes da gente orar. Está em 2 Timóteo, no capítulo 3, e depois eu vou ler 2 Timóteo 2,15. A igreja só abre 2 Timóteo 3. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sabes, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos orar? A gente que lê a palavra do Senhor e que ouve as pregações e que busca a presença de Deus, a gente percebe, né, irmãos, que a gente está vivendo os tempos difíceis. Tudo que a gente leu aqui, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, a gente está vendo. Os homens inimigos de Deus, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, desobedientes, né? A gente tem visto isso. E a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que procurar apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Em alguns momentos você vai ser, vamos dizer assim, provocado, você vai ser desafiado em alguns momentos. Como algum tempo eu trabalhava na minha empresa lá e tinha um abençoado lá que sempre me alfinetava. Tu que é cristão, por que isso acontece? Tu que é crente, por que isso tem que ser feito assim? Então sempre a gente, pela misericórdia de Deus, a gente sempre estava com a palavra, o Espírito Santo fazia a gente lembrar. Hoje a gente está aqui para ouvir a palavra do Senhor e aprender com ela, né? Um culto de ensino, a gente para absorver conhecimento, para ser um obreiro aprovado. Parabéns por estar aqui hoje. Tenho certeza que não é em vão a tua vinda aqui. Eu tenho certeza que o teu esforço, de tudo que você faz, tudo que a gente faz para Deus não é em vão. Deus vê o teu esforço, Deus vê o nosso esforço. No tempo certo, Deus vai te honrar, acredite nisso. Não é em vão. E se a gente esquecer de tudo e se ligar com a palavra de Deus, a gente vai aprender, porque a gente nunca sabe tudo. Né? O campo é muito vasto, a gente sempre tem o que aprender. Amém, meus queridos? Curve a tua cabeça, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, te agradecemos pela semana até aqui, o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor, nesses dias frios nós temos com que se agasalhar, e nós oramos junto com a tua noiva, Senhor, que aquele povo, nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, Senhor, alguns estão passando frio, não têm a sua casa, estão em abrigos. Oramos pela tua misericórdia, que o Senhor amenize o sofrimento deles, e o Senhor tem levantado pessoas para mandar mantimento, Senhor, que o Senhor aqueça com a luz da tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que esta noite aqui nós venhamos ouvir a tua palavra e possamos pôr em prática. Desperte o nosso coração
para aprender mais, para buscar mais, para aprender, ter fome, ter sede de conhecimento, para estar aprovado, Senhor, na Tua presença, para honrar o Teu nome. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Usa o Teu servo para falar com a Tua igreja. Uma vez mais nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Ministério de Louvor com oportunidade. Glória a Deus. Vamos essa noite, irmãos, confiar nos nossos corações, nossos louvores a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, Ele conhece nossas dores. Nós aprendemos aqui que Deus, por ser onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E o melhor é que Ele sabe como tratar e cuidar de nossas feridas. Ele sabe daquilo que precisamos, daquilo que nem imaginamos que ainda vamos ter a necessidade, mas que Ele já resolveu no seu plano da glória. Pousado
recaio em tua graça, eu conto contigo, recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 meu lugar. Em teus braços é o meu descanso, somente em ti. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu refúgio, em teus braços é o meu lugar. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Só nos teus braços, só nos teus braços é o meu descanso. Não há lugar mais seguro, não há lugar mais seguro que esse. Aleluias. Esse lugar de afeição, esse lugar de aceitação, o toque mais puro, amor mais seguro do mundo, o toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o do meu Abba. É o do meu Abba, o toque mais puro, amor mais seguro do mundo, o toque mais puro, amor mais seguro é o do meu Abba. Acharei conforto Em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. É o Senhor que nos guarda, Senhor. Como tu disseste, Senhor, vinde a mim, vós sois cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Pois Jesus, foi Deus que disse essas palavras, irmãos, não é palavras de homens vazias, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho para que se arrependa, para que volte atrás. Todas as coisas vão te passar, irmãos, mas a palavra dele, a palavra de Cristo, elas vão permanecer por toda a eternidade. Ele não falha, o nosso Deus não falha.
te oferecer. Nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. És minha salvação. Jesus, tu és tudo que tenho e eu não tenho nada pra te oferecer. Nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. És minha salvação. Hoje já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E continuo no caminho pela fé do Filho de Deus, que conquistou o que eu não poderia. Hoje já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E continuo no caminho pela fé do Filho de Deus, que conquistou o que eu não poderia. Glória, honra, poder e majestade são teus, somente teus. És o único digno de louvor, Rei da glória, Rei da glória. Glória, honra, poder e majestade são teus, somente teus, Jesus. És o único digno de louvor, Rei da glória, Rei da glória. E além de ti não há outro, e além de ti não há outro, e além de ti não há outro que possa salvar. E além de ti não há outro, além de ti não há outro, além de ti não há outro que possa salvar. Hoje já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E continuo no caminho pela fé do Filho de Deus, que conquistou o que eu não poderia. Hoje já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E continuo no caminho pela fé do Filho de Deus, que conquistou o que eu não poderia. Glória, honra, poder e majestade são teus, somente teus. És o único digno de louvor, Rei da glória, Rei da glória. Glória, honra, poder e majestade são teus, somente teus. És o único digno de louvor, Rei da glória, Rei da glória. E além de ti não há outro, declare que além dele não há outro. Além de ti não há outro que possa salvar. E além de ti não há outro, e além de ti não há outro, e além de ti não há outro que possa salvar. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua morte naquela cruz. Obrigado pelo sangue derramado ao nosso favor. Porque se não fosse por ti, nós não estaríamos aqui.
minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. só Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Boa noite. Se assenta aí, irmão. Fica à vontade. Abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo 6. Irmãos, eu estou com um pouco de tosse, então já peço desculpas antecipadamente pelas vezes que eu vou tossir aqui em cima. A gente vai dar continuidade no nosso estudo, né? A partir de hoje a gente entra no versículo 9 da carta e vamos até o 12. Poderemos seguir até o 20, irmão, mas como o assunto é bom e é de relevante importância, é necessário que a gente se apegue um pouco mais aqui para que a gente possa sair desse assunto sem dúvidas, né? E convicto de que a gente entendeu e de que todos caminharam juntos. Hebreus 9 fala assim. Todos conseguiram abrir? Vocês notaram que a segunda música ninguém conhece? Essa música é de autoria de uma colega nossa, aqui de Capivari. Se Deus quiser, em breve vai estar congregando aqui com a gente. Em breve a gente vai ter a autora da música cantando aqui, irmãos. Mas é bonita, né? A gente se apega tanto às músicas, né, que são famosas. Eu sempre falo para as minhas filhas que a qualidade da música não está no arranjo dos instrumentos, também está, mas não está só no arranjo dos instrumentos, mas na centralidade de Cristo na sua letra. Porque o louvor não é para emocionar o público, o louvor é para que saia das nossas bocas o engrandecimento do nome de Cristo. Quando nós cantamos, o nome já diz, é louvor, é louvar, o único que é digno de louvor é Cristo, é louvar a Cristo. Então a letra precisa engrandecer a Cristo. A centralidade de Cristo tem que estar presente na letra da música. Então não é qualquer música que é boa. Não é porque é famosa, não é porque emociona, não é qualquer música que é boa. E eu gosto muito dessa música porque você pode ver Cristo em todas as linhas da sua letra. Amém? Vamos ler então, versículo 9. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Deixa eu ler na versão para a gente acompanhar junto. Na versão que está passando lá. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, versículo 9. Vou começar de novo para a gente acompanhar junto. Aí depois eu leio a minha versão, que é aqui a NVT. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho
e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém. Até o 12. Irmãos, depois de uma dura e severa advertência contra o perigo da apostasia, como a gente viu no versículo 4 ao 8, agora parece que o autor dá uma amenizada no tom, né? Parece que ele pega mais leve, né? Ele fala: amados, embora estejamos falando dessa forma, de que forma? A forma como eles falaram no versículo 4 ao 8. O perigo da apostasia, que é aqueles que experimentaram do Espírito Santo, viveram num corpo, viveram na igreja, experimentaram dos dons, e mesmo assim apostataram da fé. Seria impossível reconciliá-los a Cristo, porque estariam crucificando Cristo novamente, expondo a vergonha. É um discurso duro você falar que tem pessoas que estão na igreja, participam da igreja, congregam na igreja, da igreja visível, mas apostatam da fé. E essas pessoas, é impossível que ela volte a Cristo, porque tudo que a pessoa poderia experimentar, ela experimentou. Tudo que poderia ser oferecido, foi oferecido. E se tudo que foi oferecido, se o evangelho não convence, mais nada pode convencer. Então é impossível que essa pessoa seja convertida se ela não foi convertida pelo evangelho. Irmão, se a pessoa vem para a igreja visível, que é a igreja que nós estamos aqui agora, Cristo não morreu por essa igreja. Cristo morreu pela igreja invisível. Há muitas pessoas que são membros da igreja visível que não estão no rol de membros da igreja invisível. Por isso ele fala: muitas pessoas que estão aqui e apostatam da fé, é impossível que volte. Porque um cargo eclesiástico, meus irmãos, não garante salvação para ninguém. Você está aqui na igreja e pregar a palavra de Deus, e falar em línguas, e profetizar, e trabalhar na igreja, ser um pregador, ser um evangelista, ser toca alguns instrumentos, ou canta, nada disso garante nada. Nada disso não é evidência externa da salvação. E ele faz uma dura crítica a esses membros da igreja visível sobre o perigo da apostasia. Porém, agora no versículo 9, você vê que ele muda o tom. Ele fala: amados. É a primeira vez na carta aos Hebreus que o autor usa essa palavra. E ele usa justamente para distinguir um grupo do outro. O primeiro grupo do segundo grupo. Ele faz uma distinção, primeiro, entre a igreja visível e a igreja invisível. Aqueles que apostataram são membros da igreja visível, que não garante que eles fazem parte do rol da igreja invisível. Porém, agora ele dirige uma palavra aos convertidos, aos membros da igreja visível. E ele começa falando: amados. É um termo totalmente diferente daquele que ele usou nos versículos 4 a 8. Então, isso demonstra que ele está falando para um outro grupo de pessoas. Não para aqueles que apostataram, não para os apóstatas. Ele não está falando que crentes verdadeiros, do 4 ao 8, que crentes verdadeiros, pessoas verdadeiramente convertidas, se desviaram do caminho. E agora esses é difícil de voltar. Agora ele está falando para os verdadeiros convertidos. Ele fala: amados. Embora estejamos falando dessa forma, de uma forma muito dura, na realidade, não cremos que se aplique a vocês. Fica claro assim, né? Não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores, pertencentes
a salvação. Em primeiro lugar, a gente pode ver nesse texto uma convicção muito forte. Se dirigindo agora aos verdadeiros convertidos, ele não fala que espero que vocês alcancem a salvação. Ele não fala, oramos para que você alcance a salvação. Ele fala, temos certeza que para vocês estão destinadas coisas melhores. E em segundo lugar, ele não está falando de coisas melhores, bens materiais, bênçãos aqui na terra. Ele não está falando de um emprego, de um dinheiro. Ele não está falando de filhos, ele está falando de salvação. Apesar de que essas coisas também podem vir junto com a salvação. Os salvos, sim, podem usufruir das benesses de Deus, das bênçãos de Deus. Deus pode abençoá-los com bom emprego. Deus pode abençoá-los com dinheiro. Mas ele está falando de salvação. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. A gente precisa entender uma coisa. Por que que esse texto enfatiza tanto sobre a certeza da salvação? Por que é tão importante que você esteja convicto de que você é uma pessoa salva? Irmãos, ninguém consegue trabalhar e exercer um bom trabalho se trabalhar com medo. Você já viu uma pessoa trabalhar sob pressão? E nenhum trabalho que é feito por medo pode ser feito por amor. Por isso, as obras de um crente, elas não podem ser uma obra em troca da salvação. Porque se você é salvo, se você é verdadeiramente convertido, você vai alcançar a salvação. Cristo falou que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas o problema não é você estar garantindo a sua salvação, é você saber que essa salvação está garantida. Porque você pode chegar no último dia e ser salvo, mas viver uma vida inteira com medo. Uma vida inteira com medo de ir para o inferno, sem usufruir de Deus, sem usufruir da criação de Deus e de todas as bênçãos que Deus tem liberado para aqueles que o amam. Então não basta ser salvo, você precisa saber que é salvo. Quão triste será, meu irmão, no último dia, quando você se deparar com Cristo, você ser salvo, mas descobrir que é salvo somente no último dia. Ter certeza da salvação somente no último dia. E talvez você pense, se eu soubesse, se eu tivesse certeza, eu teria feito muito mais coisa. Então é importante que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Não para que você vive de forma desleixada, não para que você vive de qualquer forma, mas para que você possa fazer as coisas por amor, para que você possa fazer as coisas com excelência, e não por medo, não por obrigação, não por pressão. Uma pessoa que trabalha por amor, meu irmão, faz o serviço com muito mais excelência, com muito mais tranquilidade. Haja visto que você faz as coisas com muito mais excelência na sua casa do que no seu trabalho. Você faz as coisas para a sua família muito mais bem feito do que no seu trabalho. Porque na sua casa você faz por amor aos seus, por amor aos filhos, por amor à esposa, por amor ao esposo. Você não faz para conquistar, você faz porque eles já são seus. Diferente de alguém que trabalha somente para conquistar o dinheiro, para poder investir em casa. Não que ele é desleixado no trabalho, mas o trabalho por amor, ele é feito com muito mais excelência. Então nós precisamos ter certeza, porque o autor tem certeza. Mesmo que aqueles crentes não tivessem certeza do que Cristo tinha feito por eles, da onde Cristo tirou e para onde Cristo está levando, mas o autor dos Hebreus, de alguma forma, ele tinha essa certeza. Ele falava, quanto a vocês, nós temos certeza de que coisas muito melhores estão guardadas para vocês. Coisas referentes à salvação. E por que ele tinha tanta certeza? O versículo 10 explica. Ele fala, pois Deus não é injusto e não se esquecerá de como trabalharam arduamente.
para ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. A evidência, a evidência que dava certeza para o autor era justamente a obra, o fazer, o trabalho, como uma evidência da salvação. O autor tinha plena convicção de que aquelas pessoas faziam não para alcançar a salvação, mas porque eram salvas. Toda boa obra, meus irmãos, e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Tudo que você faz porque Deus permite fazer. A diferença é a motivação do seu coração. Deixa eu dar um exemplo. Vou contar uma história de ficção para vocês. No livro As Crônicas de Nárnia, isso é composto por 7 livros. No último livro, A Última Batalha, todos eles já passaram pela porta e estão indo para o país de Aslan. Aslan é um tipo de Cristo, uma representação de Cristo. E naquele tempo, nos últimos dias de Nárnia, existia um país, a Calormânia, e lá eles adoravam um outro deus, o deus Tash. No dia que eles tinham que passar por essa porta, os calormanos tinham medo, porque eles tinham medo de Aslan. Mas tinha um menino, o Emmet, ele disse que queria atravessar aquela porta. Mesmo que ele não soubesse o que ia acontecer com ele, mas ele viveu a vida dele inteira para se encontrar com Tash. E ele disse que se precisasse morrer para se encontrar com Tash, ele morreria. Mas Tash não era Aslan. Tash era um deus pagão dos calormanos. E ele passou a porta, ele entrou a porta e lá no país de Aslan, ele se encontrou com o leão. E quando o leão chegou para falar com ele, ele disse que o leão era tão majestoso, o resplendor da cor dourada do pelo do leão era tão majestoso que ele não conseguia olhar para o leão. E o leão chega diante dele e chama de filho. E ele fala assim: Senhor, eu não sou teu filho. Eu vivi a minha vida inteira adorando um Deus pagão. Eu amava Tash. Daí Aslan fala uma coisa que me toca muito. Ele fala assim: filho, ninguém pode fazer nada de bom para um Deus ruim. Tudo que você fez de bom em nome de Tash, na verdade foi para mim que você fez. Mas ninguém pode fazer nada de bom em nome de Aslan, nada de ruim em nome de Aslan. Quando fazem algo de ruim em nome de Aslan, é em nome de Tash que eles estão fazendo. Por isso não há nada de bom que você faça, não há nada de bom que eu faça, que não venha de Deus. Mesmo que a motivação seja errada. A diferença está se você faz para ser salvo ou se você faz porque você é salvo. E a evidência dessas pessoas, a evidência que dava certeza para o autor aos Hebreus era justamente a obra daqueles crentes. E ele diz no versículo 10, pois Deus não é injusto, Ele não se esquecerá. O seu pecado, meu irmão, o seu pecado, a Bíblia fala que Deus joga no mar do esquecimento. Ele te perdoa e esquece, mas as suas obras, Ele não se esquecerá. O irmão Luciano falou aqui no começo, tudo que você faz não é em vão. Lembra? No tempo certo, Deus vai te honrar. Apesar de que eu não espere honra, meu Deus, nesse mundo, porque o meu Deus não foi honrado, foi crucificado, mas não quer dizer que Deus não possa fazer o que o irmão Luciano fez. Deus, como diz as Crônicas de Nárnia, não é um leão domesticado. Quando eles tentavam colocar Aslan dentro de uma doutrina, de uma regra, eles falam assim, mas ele já fez isso. Sim, mas a gente não sabe se ele vai fazer novamente. Porque você sabe, ele não é um leão domesticado. Deus não é domesticado. Ele obedece à sua própria vontade. Então ele pode fazer qualquer coisa. Mas a honra que eu espero é no último dia eu ser abraçado por Ele, alcançando o país de Cristo, eu possa ter desfrutado a minha vida, com plena certeza de que eu vivi como uma pessoa salva, e não como uma pessoa com medo do inferno.
que as minhas obras, meus irmãos, seja resultado daquilo que Cristo fez por mim. E não que eu busque que Cristo faça por mim como resultado das minhas obras. Porque essas obras são como trapo de imundícia. E ele continua. Ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. É uma convicção verdadeira, versículo 9. É uma evidência verdadeira, no versículo 10. E agora aqui é necessário que haja uma manutenção da nossa salvação. Ele diz que nosso desejo é que vocês continuem a mostrar a mesma dedicação, continuem a trabalhar, continuem a fazer, continuem em frente, dando manutenção àquilo que nós recebemos por meio das nossas obras. Temos responsabilidade de cultivar aquilo que Deus nos deu. Hernando Dias Lopes dá um exemplo bem legal. Ele fala assim, é como se você tivesse recebido um terreno de herança. Você não pagou esse terreno, você não fez nada, simplesmente recebeu. Agora, a sua responsabilidade é cultivar esse terreno, para que você possa colher os frutos que esse terreno pode dar. Ou você pode escolher simplesmente não cultivar. O terreno é seu, não vai ser tirado. O problema é que você pode ter, durante décadas, um terreno e não desfrutar dos benefícios de ter esse terreno. Está lá. Não planta, não constrói, não cultiva, não dá frutos. É o exemplo que a Bíblia está nos dando de nós cultivarmos a nossa salvação. Você recebeu sua salvação gratuitamente. Cristo morreu na cruz sem você ter feito nada por isso. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos e Cristo resolveu morrer por nós. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Romanos, falando sobre salvação, fala que, usando a analogia de Esaú e Jacó, que os meninos não tinham nem nascido. E Deus amou um. Não foram as obras. Não foi quando Ele viu algo em nós que Ele escolheu nos salvar. Não foi porque Ele viu algo de bom que Ele resolveu morrer na cruz. Cristo não morreu na cruz por minha causa, mas foi apesar de mim. É como Ele querendo fazer algo por mim e eu lutando contra esse sacrifício. Eu lutava contra Ele. Mas mesmo assim, eu o odiando, eu o envergonhando, me deleitando nos meus pecados, na imundícia dos meus pecados, Ele entregou e derramou seu sangue santo, para que eu pudesse viver. Para que hoje, meus irmãos, eu possa olhar para frente e dizer, hoje eu vivo. Ele abriu os meus olhos. E me fez habitar a vida. Porque antes eu habitava a morte. Vida vazia e sem sentido. Eu posso falar para você, irmãos, com convicção, sem sombra de dúvidas, que se Cristo não tivesse me salvado, hoje eu acho que eu não estaria mais vivo. De alguma forma, a minha vida já teria se findado. Porque eu não via mais sentido nessa existência. Foi Cristo que lançou luz nas trevas da minha vida, da minha existência, e trouxe vida a ela. E a minha obrigação, e o mínimo que eu posso fazer é cultivar isso que Cristo me deu. É cultivar a minha salvação, é evidenciando a minha salvação. As minhas obras são minha responsabilidade, no sentido de que eu preciso mostrar para o mundo o que Cristo fez por mim. E a luz, a candeia que clareia a obra de Cristo na minha vida, são as minhas obras, são as suas obras. Nós estamos diante de uma tragédia sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul. Irmãos, tem cidades naquele local, naquele estado, que vão deixar de existir.
Eu vi matérias que o curso dos rios estão mudando. E tem cidades que simplesmente vão deixar de existir. Se não cidades, mais bairros, onde hoje habita pessoas, não vão habitar mais. E a quantidade de donativos, roupa, comida, remédios que está chegando naquele estado, excede a qualquer expectativa. E você acha que todas as pessoas que estão enviando donativos, que estão enviando coisas para aquele estado, são crentes salvos? São pessoas convertidas? Pois eu te digo que mais de 50%, mais de 80% do que está sendo levado, não está sendo levado pela igreja. Não são obras feitas pela igreja, mas são obras feitas por meio de Cristo. Não são obras que levam à salvação. Porque Cristo derramou sobre nós a graça comum. É a graça que nos faz viver em sociedade. É a graça que nos faz ter misericórdia um do outro. Não é a graça salvífica. É a graça comum. É a graça que nos permite não nos matar. Muitas vezes a gente é levado a pensar que quando uma pessoa está fazendo mal, ou quando a pessoa está fazendo bem, ou a pessoa está sofrendo, a gente costuma dizer que é Deus pesando a sua mão. Não é, meu irmão. Com toda certeza não é. Eu posso dizer que Deus está pesando a mão, é quando as pessoas estão fazendo bem. Eu posso ver Deus pesando a mão, quando carretas e mais carretas de alimentos estão chegando naquele local. É Deus pesando a sua mão, sobre justo e sobre injusto, para socorrer aquelas pessoas. Se Deus, meus irmãos, tirar a mão, tirar de nós a sua graça comum, ninguém envia 1 quilo de arroz. Ninguém manda uma caixa de remédio, porque o ser humano é mau em toda a sua natureza. A misericórdia, meus irmãos, é um atributo comunicável de Deus. A gente está aprendendo aqui no culto dos jovens, no Aviva, aqui e lá em Tubarão. Sábado agora a gente aprendeu sobre um atributo incomunicável de Deus, a onisciência. Vamos aprender sábado que vem outro incomunicável, que é a onipresença. É isso? É a onipresença? Mas nós também vamos aprender sobre os atributos comunicáveis de Deus. E a misericórdia é um atributo de Deus que Ele estendeu aos homens. É o homem sendo feito à sua imagem e semelhança. É a imagem de Deus sendo evidenciada no homem por meio do atributo de Deus compartilhado em nós. Então, a misericórdia, meus irmãos, o amor é algo que Deus nos permitiu sentir. E nós somos responsáveis por isso, de evidenciar o que Deus tem feito por nós. E a graça salvífica, que é a graça que alcança somente os verdadeiros convertidos, os eleitos de Deus, os escolhidos, como diz Efésios, antes da fundação do mundo, essa nos leva para Cristo. Essa nos leva não somente a obras, mas a obra de gratidão. Então todos somos responsáveis em fazer boas obras. A manutenção da nossa salvação é essencial, meus irmãos, para que o mundo possa ver Cristo, para que o mundo possa ver Deus, para que nós sejamos como candeia que iluminando as trevas desse mundo, para que nós possamos ser sal. E aí ele continua, no versículo 12. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdaram as promessas. Ou herdarão as promessas. Irmãos, a falta de manutenção, a falta de diligência, a falta de nós trabalharmos, de evidenciarmos a nossa salvação por meio das nossas obras, por meio das nossas obras, ela tem uma consequência terrível, é de nos tornar displicentes. A gente já viu essa palavra no capítulo 5, lembra?
para que nós, quando ele estava falando que a gente deve deixar os rudimentos da fé, para crescermos, para nos tornarmos maduros, ele fala que nós não nos tornamos maduros porque nós nos tornamos displicentes no aprender a palavra. Lentos, vagarosos, sem interesses. E o fato de nós não sermos diligentes e não fizermos a manutenção, de nós não evidenciarmos a nossa salvação por meio das obras, a consequência é que nós nos tornaremos displicentes, vagarosos, desinteressados. Que tipo de salvação, meu irmão, nós queremos apresentar para o mundo se nós não estamos alegres, satisfeitos, felizes com aquilo que Cristo nos deu? É como você ganhar um presente, jogar no canto, não desfrutar daquele presente, mas querer dizer para as pessoas que aquilo é um bom presente. Não vão acreditar, ninguém vai querer. É como eu dizer para você que esse é um bom evangelho e eu nunca falar desse evangelho, eu nunca ler esse evangelho, eu nunca evidenciar isso na minha vida. Como que tu vem me dizer que uma coisa é boa, se nem tu vive isso? A consequência de nós nos tornarmos displicentes é fazer com que o mundo rejeite a Cristo. Nós somos responsáveis, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas não estão rejeitando a Cristo, mas estão rejeitando um Cristo sem graça que a igreja tem apresentado a eles. O evangelho morno, um evangelho vazio, desprovido de expectativa, sem esperança. O evangelho que oferece somente coisas aqui nessa terra. Quando atraímos as pessoas para a igreja, não por causa de Cristo e o seu evangelho, mas por causa de coisas. Qualquer motivação que não seja Cristo, que atrai alguém para a igreja, não vai fazer com que essa pessoa permaneça na igreja. Porque a única coisa que permanece é a palavra de Deus. Irmãos, luzes, elas vão e vêm. Costumes vão e vêm. Conferências acabam. Nós saímos de uma conferência do Aviva Jovem, estamos entrando na da família. Essas conferências, elas vêm e vão. Elas não devem ser a nossa motivação, mas Cristo deve ser a nossa motivação. O imã que nos atrai a Deus deve ser Cristo. O Evangelho deve ser o principal motivo de nós estarmos aqui. Eu nunca convidei alguém para a igreja, meus irmãos, porque aqui tem um ambiente legal. Nunca. Sempre que eu convido, eu falo assim, irmãos, vamos lá na igreja comigo, lá tem uma palavra boa. Mas como é que é lá? Lá tu vai ver, mas a palavra é boa, o Evangelho é pregado. Eu tenho certeza, convicção, convido tranquilo que tu vai chegar lá, eu não tenho medo de quem vai estar no púlpito, tu vai pregar, tu vai ouvir uma boa palavra. Um evangelho verdadeiro, um evangelho que te leve a Cristo, que faça de você se conhecer a si mesmo. Como a gente falou aqui sobre a onisciência de Deus, Deus ele é poderoso, onisciente, para nos apresentar a nós mesmos e nos mostrar quem nós realmente somos, pecadores. Sem Deus somos desprovidos de amor e misericórdia. Mas em Cristo e por sua misericórdia, nós podemos evidenciar a salvação por meio das nossas obras e não nos tornarmos displicentes, mas ativos no reino de Deus. Alguém já disse que o Evangelho é um mendigo mostrando ao outro mendigo aonde encontrar pão. Você já pensou o grau de miserabilidade uma pessoa passar fome a vida inteira, duas pessoas passando fome a vida inteira, e uma delas encontrar comida e esconder do outro? Você já pensou, meu? Duas pessoas a vida inteira passando fome, e um certo dia, uma das duas encontra um prato de comida, ou uma fonte inesgotável de comida, onde ele vai poder se deleitar todos os dias, mas todos os dias ele vai lá e come escondido, para deixar o seu parceiro de miséria morrer à míngua. Esse é o crente que não leva o Evangelho adiante, que não evidencia o que Cristo fez por meio de suas obras. Que nós possamos então, meus irmãos, sermos persuadidos, convencidos
essa convicção não nasce em nós mesmos, como o autor aos Hebreus falou. Ele não falou, quanto a vocês, amados, ele fala, nós estamos convencidos, fomos persuadidos. Essa convicção não nasceu dele mesmo. Essa convicção foi algo que os convenceu. E era justamente a obra dos crentes, que evidenciava o que Cristo tinha feito. Que nós possamos, então, ser convencidos por Cristo e convencer as pessoas lá fora de que não há salvação fora da igreja, porque Cristo está na igreja. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que a gente possa sair daqui essa noite convencido, meus irmãos, de que as nossas obras são a evidência de que Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. O Washer falava, você quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Veja como é que ele trata os amigos dele no trabalho dele. Vê como é que ele trata a sua esposa. Vê como é que ele trata o seu filho. A menor evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, você não vai encontrar dentro da igreja. Porque aqui, meu irmão, é muito fácil. É lá fora, onde as trevas reinam, que a luz precisa brilhar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Como é triste uma pessoa que não tem certeza da sua salvação. Como deve ser triste a vida de uma pessoa que não tem certeza absoluta que está caminhando para o céu. Como é feliz aquele que tem certeza das promessas de Deus. Paulo fala em Efésios assim, antes vocês estavam sem Cristo, sem as promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. E hoje nós estamos com Cristo. Nós temos as promessas, nós temos esperança e temos Deus no mundo. Temos certeza de Deus estar no mundo, agindo no mundo. Hoje eu estive na casa de um casal, visitando eles, e eu fiquei quase a tarde inteira conversando sobre o Evangelho. Que triste. Pessoas que já foram para a igreja, já foram batizadas e não têm certeza da salvação. Vivendo um dilema terrível. E por mais que tu tente conversar, as coisas não entram mais no coração dele. E eles perguntaram, mas como é que alguém pode ter certeza da salvação? Eu assim, eu sei que alguém pode ter porque eu tenho. Assim, como que tu tem? Eu assim, porque aquele que me salvou não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele me salvou, a minha certeza está nele. É para isso que eu vivo. Isso me traz alegria. E alegria é um fruto do Espírito. Se você está alegre com isso, você pode ter certeza, o Espírito Santo está habitando em você, enchendo o seu coração de alegria. E a morte não é mais um fim para você. A morte não me assusta mais, como já falamos aqui também. A morte não me causa mais medo. A morte me leva para os braços de Cristo. A morte me leva para o céu, ao lado daquele que me criou, para me viver eternamente. Nós temos que ter certeza. Olha o que Filipenses fala, para você realmente ver o que foi pregado aqui, é uma realidade em nossas vidas. Olha o que Paulo fala assim, assim, meus amados, como sempre, amados, olha, meus amados, quando ele chama de amado, é aqueles que ele tem certeza que são habitação do Espírito Santo. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Olha o que ele fala agora aqui, ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês. Evidencie a salvação de vocês para o mundo. Façam as obras que Deus preparou para vocês antes da fundação do mundo. Mostrem para o mundo que o que Deus fez em vocês é real, é verdadeiro. E vivam isso. Não para ser salvo. Vocês não vão entrar em ação para ser salvos. Vocês vão entrar em ação porque vocês foram salvos. Ponham em ação a salvação de vocês. Outra versão diz assim, desenvolvam a salvação de vocês.
Vocês foram salvos, desenvolvam para que as pessoas vejam o que Cristo fez na vida de vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé. Isso tem que nos tornar forte. Isso tem que nos encorajar e ter certeza que aquele que começou a grande obra na nossa vida, Ele está aperfeiçoando através das obras que Ele preparou para nós, para que nós vivêssemos e glorificássemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem abrido as nossas mentes. E quanto mais o Senhor abre as nossas mentes, mais alegria o Senhor coloca em nossos corações. Coloca fé em nossos corações. Como a fé de um coração, Senhor. Um coração constrangido pelo Seu amor. Agrada a Deus. Que nós possamos viver essa fé e essa certeza. Que Ele nos chamou para uma grande obra. Ele nos chamou para levar o Seu Evangelho. Ele nos chamou para dar pão aos famintos. Não, nós não vamos guardar isso para nós, Senhor. Nós vamos evidenciar na vida das pessoas. Nós vamos falar para o mundo. Nós vamos ser luz e sal da terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida do irmão Wagner, que tem se disposto a estar estudando a Sua palavra para estar repassando para todos nós e nós vivemos cada vez mais isso em nossas vidas. Para nós não pecarmos mais por falta de conhecimento, mas para vivermos uma digna de pessoas que realmente estão colocando em prática, vivendo a salvação que o Senhor colocou em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, queremos Te agradecer. Amém. Tá, o Isaac está de aniversário, nós vamos cantar parabéns lá fora, então. Se Deus, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo bem Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês.